Oi, eu sou a Ju, esse é o Cansei de Ser Boazinha e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 5 lições que eu tenho aprendido com a filosofia estoica e que tem me ajudado a viver a vida com mais leveza, sem aquela pressão que a gente se acostuma a conviver no dia a dia e infelizmente se sacrificando e abnegando de partes tão nossas em muitas situações. Bom, você já ouviu falar da filosofia estoica? Eu comecei a me interessar mais depois que o YouTube me recomendou. Eu comecei a me interessar mais depois que o YouTube me recomendou um vídeo onde falava exatamente sobre o assunto que eu costumo tratar aqui para vocês, dos problemas de ser uma pessoa tão boa a ponto de nos sacrificarmos sempre em prol dos outros e as consequências de se deixar em segundo plano, como isso pode impactar em nosso emocional, em nosso bem-estar de maneira geral. Eu achei bem interessante a forma como eles ensinam, assim, como o ser humano deve encarar os seus problemas cotidianos. Mas antes, eu vou falar para vocês, resumidamente, o que é a filosofia estoica. Estoicismo, como é chamado, ele nasceu lá na Grécia Antiga, há muito tempo, foi desenvolvido pelos pensadores Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, e ela tem como base o entendimento de que a nossa felicidade está dentro de nós, não adianta procurar do lado de fora. Por isso, ele nos ensina que você não deve perder seu tempo com aquilo que você não pode controlar e está fora do seu alcance. E ele tem 3 pilares básicos: equilíbrio, paz e sabedoria. Perfeito, né, gente? Fala a verdade. Tudo que uma pessoa da paz, que nem a gente, que não quer briga, não quer guerra com ninguém, deseja: paz, equilíbrio e o mais importante, sabedoria. E como isso poderia ser aplicado assim para a nossa realidade? Como a gente pode encaixar esses princípios estoicos para a nossa vida? O que a gente pode aprender com tudo isso? Vamos lá, anote aí, que são 5 lições que eu tenho tentado colocar em prática no meu dia a dia. A primeira lição é você saber separar, distinguir aquilo que você tem nas suas mãos e pode controlar daquilo que você não tem o que fazer e que não está ao seu alcance. A gente costuma querer fazer tudo e achar que pode salvar o mundo, querer resolver os problemas dos outros, as coisas fogem do nosso alcance e do nosso controle e acaba sofrendo por antecipação, com ansiedade. Quantas vezes você não se torturou, sofrendo só de pensar em situações que poderiam acontecer, imaginando o pior cenário, quebrando a cabeça em se antecipar para evitar o pior, que no final não aconteceu nada do que você esperava e você só estressou e perdeu tempo. É, por exemplo, quando você precisa dizer para alguém alguma coisa que é chata e que você sabe que a pessoa ela estava contando às vezes com a sua presença, com a sua participação, com a sua ajuda, e você resolveu desistir dessa empreitada, ou ficou de dar a resposta e essa resposta é negativa. O medo de desagradar o outro, ou de como ele pode reagir, faz a gente protelar cada vez mais para falar e sofrer por algo que você não tem controle. Você não tem como controlar as emoções e reações das pessoas, mas as suas atitudes e emoções sim. Então, ao invés de focar em como você vai falar, você já fica prevendo o pior e pensando em como vai sofrer para receber a reação dela diante da negativa e tudo mais. Ok, sua amiga é muito temperamental. Você precisou dizer que não iria mais naquela festa, que ela estava lá toda animada, que vocês já tinham combinado roupa até que iria, ou melhor, que ela, né, já tinha preparado tudo para vocês. Acontece que surgiu um imprevisto e você precisou desistir. É claro que a chance dela ficar super chateada com isso é de 99%, né? Mas e aí? O que você vai fazer? Você tem escolha? Se você não pode ir porque ficou doente, ou mesmo você acabou desistindo de encarar essa festa porque não estava afim, ela não pode te obrigar a nada. Você não tem como controlar a reação dela. Por mais que você tente, que explique, que argumente, que peça desculpas, se ela não tem maturidade emocional para entender isso, nem o Papa vai conseguir convencê-la do contrário. Ela precisa de um tempo para digerir tudo isso. Nesse caso, o estoicismo ele ensina que a gente deve parar e pensar: eu posso mudar os fatos? Eu estou concentrando energia naquilo que eu posso mudar? Se a resposta for não, só me resta aceitar as situações
respirar fundo e aprender com o acontecido. A segunda lição é sobre aceitar a realidade como ela é. Não adianta você ficar resistindo àquilo que não pode mudar. Insistindo nisso só vai aumentar sua frustração. Aceitar não é se conformar, é respeitar. Porque às vezes as pessoas não são como a gente esperava ou queria que elas fossem. Um exemplo disso é quando a gente se sente chateada, quando alguém diz que não gostou de alguma coisa que a gente falou ou fez. E isso não tem nada a ver com você ter tratado a pessoa mal, coisas do tipo. Por exemplo, vamos supor que você discordou de uma fala de uma amiga, disse que não pensava da mesma maneira que ela ou vice-versa. Ela te disse algo que você se decepcionou porque esperava que ela fosse como você. Faz parte, as pessoas são diferentes e nós não precisamos pensar sempre do mesmo jeito. E nem por isso você não gosta dela e nem ela não gosta de você. Agora, pode acontecer de algo que você falou na maior sinceridade ser levado como uma crítica e a pessoa levou para o lado pessoal, aí é o problema dela. Entra lá na primeira lição, que você não tem como controlar o sentimento das pessoas nem os pensamentos. E nessa nossa segunda lição de agora, de aceitar as circunstâncias. Algumas pessoas, quanto mais você tentar conversar, pior fica. Então, aceita e respeita o tempo dela. A terceira lição tem tudo a ver com aquele sentimento de culpa que muitas mulheres têm quando pensam em se priorizar, de se sentir egoístas por estarem se cuidando. Pois saiba você que, segundo a filosofia estoica, o ato de cuidar de si mesma é uma responsabilidade. A gente tem obrigação de se cuidar, de priorizar nossas necessidades para não chegar ao ponto de ficar doente por conta da negligência com a sua saúde. Antes de se preocupar com o bem-estar das pessoas, é preciso que você esteja bem, que suas necessidades sejam atendidas. Eu disse necessidades e não desejos, hein? Para só depois você conseguir atender o outro por inteiro. Então não faz sentido nenhum você se sentir culpada por estar se cuidando. O estoicismo diz que priorizar sua saúde e seu bem-estar é uma escolha sábia. E por falar em escolha sábia, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, pratica um ato de sabedoria e bondade. Clica no botão inscrever-se e me ajuda a crescer esse canal para que a gente possa trazer sempre conteúdos relevantes como este. E não custa nada, né, gente? A quarta lição vai de encontro a que eu falo sobre ter sempre uma mentalidade de crescimento, que é a dificuldade da boa parte das pessoas que acreditam que a vida é feita de sacrifícios, que é preciso se abdicar da sua vida em prol da felicidade alheia e quem sabe um dia você será recompensada. Passe a encarar os obstáculos como uma forma de você crescer com as dificuldades. Nenhum problema, obstáculo, desafio é insuperável, inútil. Tudo que acontece de chato na nossa vida é para servir para alguma coisa. Sempre que você estiver passando por um momento difícil, se pergunte: o que eu preciso aprender com essa situação? Como que eu posso usar esse desafio para eu crescer e me fortalecer com isso? Cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento e de você conhecer mais, se conhecer melhor também. E finalmente a quinta e última lição é sobre viver o presente, o mais importante, valorizar cada momento. Você se preocupa mais com o passado, com o presente e o futuro? Ou você sofre ansiosa pelo futuro, pensando no que pode acontecer, ou fica remoendo o passado, se martirizando com coisas que já nem voltam mais, e fica presa nesse estado que te impede de viver o agora e aproveitar o momento presente, que não é à toa que é chamado de presente, né? Será que a gente está aproveitando o nosso tempo aqui e agora? Eu estou realmente valorizando os meus pequenos momentos de alegria, sentindo grata por eles, ou só tenho sentido saudades e arrependimento por não ter aproveitado de verdade? Se arrepender do que deveria ter vivido, isso sim é um baita arrependimento, hein, gente? Mas como eu sempre digo, nunca é tarde para recomeçar e fazer diferente. Que tal aplicar essas lições que eu trouxe aqui hoje e aprender a usar a sua bondade com sabedoria, desfrutando da paz e do equilíbrio
que nós tanto merecemos. Me conta aqui nos comentários quais dessas lições estoicas fez mais sentido e você já vai começar a pôr em prática ou quais você já pratica em sua vida. E por hoje é só. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!